Muito boa tarde, meu nome é Bárbara Wong, bem-vindos. O Plano Nacional de Leitura e a Fundação Belmiro de Azevedo EduLog lançam publicamente a plataforma Ler, Leitura e Escrita, Recursos, nesta sessão online que está a ser gravada. Esta plataforma foi iniciada há 3 anos, foi desenvolvida pelo Plano Nacional de Leitura com o apoio financeiro, técnico e científico da Fundação Belmiro de Azevedo EduLog, e tem como objetivo oferecer aos educadores, professores e a todos os que se interessam pelo ensino da leitura e da escrita informação científica, bem como recursos sobre esta área. Esta plataforma reflete o trabalho de uma equipa multidisciplinar, que vamos conhecer, de investigadores nas áreas da educação e da psicolinguística de diferentes universidades portuguesas. A intenção é que, através destes recursos, seja possível compreender a forma como as crianças aprendem a ler e a escrever, de modo a que os seus professores possam também adotar pedagogias mais eficazes. Eu passaria de imediato a palavra à professora Teresa Calçada, do Plano Nacional de Leitura. Boa tarde, professora. Bárbara, muito obrigada. Dado que temos o tempo controlado, eu vou saudar, em nome do Plano Nacional de Leitura, o Sr. Secretário de Estado e agradecer a sua presença, à minha querida Isabel Alçada, que também se faz sempre, que é solicitada presente nas tarefas do Plano, a todos os especialistas que colaboraram nesta plataforma, o reconhecimento do Plano Nacional de Leitura e também àqueles que, numa fase mais avançada da plataforma, tiveram a bondade de a reler e o fizeram voluntariamente por amizade. A Isabel Leite e à Luísa, porque foram verdadeiras obreiras no trabalho e foi muito nas contradições, no vai e vem, nos bons e maus momentos de tudo o que aconteceu até chegarmos aqui, e àquilo que hoje aqui vamos apresentar, ao professor Moraes, o testemunho de um obrigado e um abraço grato por nos ter acompanhado sempre, a todos os que contribuíram de diferentes ângulos de visão e de produção, a gratidão pela concretização desta plataforma e aos que assistem, vão assistir e vão usar esta plataforma, bem-aja. À Fundação Belmiro de Azevedo, EduLog, naturalmente nós devemos um agradecimento muito especial, aqui representado pela Isabel Alçada, pelo apoio logístico, pelo apoio financeiro. Obrigo-me a nomear o Daniel Carvalho, porque ele esteve sempre connosco, em nome da EduLog, como se da equipe fizesse parte. E digo que hoje nós apresentamos um trabalho que esperamos seja útil, funcional, que venha a mostrar uma melhoria de resultados para os que o vamos usar na área da leitura e da escrita, que corresponda e possa vir na avaliação que todos vamos fazer deste produto a ter o seu lugar de contributo para o desejo comum que nos une aqui, aqueles que gostam da leitura, que acreditam que ela é um instrumento fundamental na vida de cada um, que nos permita, dizia, identificar aquilo que está correto, aquilo que dá melhorias ao trabalho nesta área e aquilo que porventura pode sempre ser melhorado. É para todos nós uma certeza que ler e escrever é, antes de tudo, um direito humano e é como tal que nos afirmamos e como direito humano que é, não podemos deixar de lutar sempre para desenvolver em todos nós e nas crianças em particular as competências necessárias a poder-se dizer que o direito é um direito funcional, real e não só nominal. Mas é um direito que se consubstancia em capacidades, em habilidades, em formas de estar que são transversais a todos os saberes. Ler e escrever é condição sem a qual não há conhecimento. E nenhum homem pode ser livre e pode ter cidadania completa se não tiver esse direito e essa capacitação.
O que nós aqui estamos a querer fazer é contribuir para que os instrumentos, as ferramentas, as formas de aprender a ler e a escrever e de ensinar a ler e a escrever sejam melhores, mais produtivas, mais económicas e possam trazer poder àqueles que a usam para melhorar a sua vida pessoal, a sua vida coletiva, as suas qualificações e fazerem assim a crescer as suas capacidades, porque têm mais fluência, porque leem melhor, porque leem com mais rapidez, porque leem com mais propriedade, enfim, porque compreendem o que lêem. E esse é, finalmente, o desejo de todos nós, ler para compreender e que a compreensão do que lemos nos faça mais e melhores leitores. Importa, portanto, reunir a escola, a família, os média, a sociedade em geral, neste desiderato que não é só dos professores, incentivando, antes de tudo, ou mais contudo, ou acima de tudo, gostar de ler. Porque ninguém vai fazer bem aquilo que não ganhou amor para fazer. E nós sabemos há muito tempo, e alguns de nós já somos velhos nesta missão e neste métier, que sem isso não vamos ter bons e melhores leitores, tanto mais que os leitores hoje são mais complexos, precisam de mais literacias. Nós vivemos numa sociedade em mudança multimodal e as capacitações requerem ainda mais capacidade da nossa parte para o conseguir. Nós vamos com certeza ter um bom recurso, um melhor recurso com o tempo e este recurso, que é um recurso de recursos, vai permitir adaptar-se a contextos diferentes, a ciências práticas. Teresa, pode continuar. Eu dei por terminado, passaram os 6 minutos, podem continuar, eu vou tentar perceber o que é que inesperadamente aconteceu aqui. Continua. A minha palavra última era combater o sucesso, era combater o abandono escolar, favorecer uma sociedade mais rica, porque mais letrada. É o propósito que eu penso que nos une. Muito obrigada, professora. Eu passaria a palavra à professora Isabel Alçada, que é conselheira científica da Fundação Belmir de Azevedo EduLog. Professora, tem que ligar o seu microfone. Professora Isabel Alçada, liga o seu microfone, por favor. Consegui agora, já estava a tentar e não estava a dar resultado. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito a presença do Sr. Secretário de Estado e Adjunto da Educação nesta apresentação da plataforma Ler, por vários motivos. Primeiro porque ele é um eminente linguista, foi sempre um entusiasta do Plano Nacional de Leitura, membro do Conselho Científico do Plano desde a primeira hora, e a presença dele e o comentário dele é muito importante para que este trabalho possa prosseguir e aprofundar-se e que possa atingir aquilo que nós pretendemos, que é a eficácia no ensino da leitura e da escrita. Eu estou aqui em nome do EduLog, por isso queria também agradecer aos membros do Conselho do EduLog, do Conselho Consultivo do EduLog, ao Daniel Carvalho, que é o diretor executivo, pelo facto de me terem indicado para representar aqui o EduLog, embora a minha colega Isabel Leite também seja membro do EduLog, mas ela vai apresentar a plataforma. Queria agradecer à Teresa Calçada, naturalmente, que foi a proponente deste projeto, da parceria do Plano Nacional de Leitura com o EduLog, e à equipa do Plano Nacional de Leitura, em particular à Luísa Diniz, incansável, né, e sempre com um entusiasmo por estes domínios absolutamente notável. E, finalmente,
a todos os investigadores e ao professor José Moraes, aos investigadores que aqui estão presentes, que eu não vou nomear um a um, mas todos se sintam nomeados, e agradecer ao professor José Moraes a coordenação. Porquê é que o EduLog decidiu apoiar e fazer uma parceria com o PNL? É claro que do meu ponto de vista, já percebem logo que eu gostaria de fazer, mas não é do meu ponto de vista, do ponto de vista do EduLog. Bom, a leitura e a escrita são absolutamente essenciais no desenvolvimento das pessoas e no processo de aprendizagem. O percurso escolar de todas as crianças e jovens é determinado pela aprendizagem da leitura e da escrita. Mas nós sabemos também, isso há realmente resultados de investigação que o demonstram, que a aprendizagem da leitura e da escrita depende muito do trabalho do professor e depende muito da orientação que o professor dá ao ensino dos seus alunos. Por isso, nós no nosso país precisamos absolutamente que cada professor seja um excelente professor a ensinar a iniciação à leitura e à escrita. Isto é, em resumo, aquilo que levou o EduLog a empenhar-se neste projeto. Agora, perguntam-me, como é que define um bom professor de leitura e escrita? Claro que nós podemos definir de muitas maneiras, há muitas formas de o fazer, mas eu, como estamos em processos de aprendizagem, vou usar aqui umas letras do alfabeto e vou-vos dar 4 ideias, começadas todas por C. Primeiro, conhecimento e competência, consideração pelas crianças e convicção. Há outras qualidades, mas estas parecem essenciais. Ora, a plataforma procura contribuir para alargar o conhecimento científico e a competência técnica nos processos de iniciação à leitura e à escrita. Há pessoas que discutem o que é o conhecimento e a competência no ensino. O que eu posso dizer é que eu considero que não há competência sem conhecimento, mas pode haver conhecimento sem competência. Ou seja, o professor pode saber muito, mas não saber usar esse conhecimento para ensinar com competência. Bom, a consideração pelas crianças. A plataforma também oferece alguma informação e apoio e estímulo neste domínio que é importantíssimo, da ligação do professor às crianças, porque oferece sugestões para que todas aprendam a bom ritmo, isso é muito importante, ajudando os professores a identificar e a superar eventuais dificuldades que possam surgir de um ou outro aluno, com o objetivo de que ninguém fique para trás. Isto é muito importante, ninguém pode ficar para trás. E é nesta consciência que este trabalho tem sido desenvolvido. Todas as crianças precisam de ter sucesso na aprendizagem da leitura e da escrita. Claro que a plataforma não esgota o conhecimento, é óbvio, há estudos e mais estudos sobre esta temática e, tal como o conhecimento científico exige, a plataforma tem que estar em permanente atualização, alargamento, aprofundamento e atualização. A Isabel Leite apresentará o que a plataforma oferece e a forma como ela está organizada. A finalizar, queria referir só 2 dimensões também cruciais na aprendizagem da leitura e da escrita e que a plataforma não inclui. A primeira é uma recomendação sobre a importância de manter as crianças em permanente contacto com os livros. As crianças devem começar a estar em contacto com os livros desde a primeiríssima infância, desde que são capazes de estar ao colo do familiar e com livros na mão. E sobre um ponto, é o valor da leitura em voz alta na sala de aula, sobre a leitura em família, sobre situações e atividades que podem estimular nas crianças o prazer do livro. Não é esse o objetivo desta plataforma. Esta plataforma tem outra temática, não está incluída esta temática, mas essa dimensão, que é absolutamente central no Plano Nacional de Leitura, desde também da primeira hora, está muito documentada nas orientações do Plano Nacional de Leitura. Uma segunda dimensão que a plataforma também não inclui, é sempre bom de ver o que está e aquilo que não era objetivo incluir,
são recomendações sobre a importância da convicção do docente no seu trabalho. Os docentes só trabalham bem quando acreditam naquilo que fazem. Isto é uma dimensão essencial. E não é só não acreditam, experimentam. E geralmente acreditam porque experimentaram. Mas para acreditar, eles precisam em novidades, em inovações, eles precisam de conhecer bem, precisam de conhecer os processos de aprendizagem, precisam de refletir sobre os processos de ensino, aderir às metodologias, experimentá-las e estruturar nessa base a sua convicção. E é também por isso, que a Teresa há pouco já referiu, que os docentes devem não só prezar os livros e a leitura, como manifestar explicitamente a forma como prezam os livros e a leitura junto dos seus alunos e junto das famílias dos seus alunos. Devem deixar transparecer o seu entusiasmo e devem comunicar o amor aos livros às crianças, não apenas pela prática do ensino da leitura, não apenas pela presença dos livros na sala de aula e pela leitura em voz alta e a leitura silenciosa e todas as leituras na sala de aula, mas também pela comunicação desta ligação que nós, que gostamos de ler, temos aos livros e que sem esse entusiasmo perdemos uma enorme parte daquilo que é o trabalho de um bom professor. Muito obrigada. Professor João Costa, tem que ligar o seu microfone. Obrigado. Muito bem, muito obrigado, muito boa tarde a todos. Obrigado, Bárbara, por dinamizar esta sessão e por fazer aqui da gente ligação entre as várias intervenções. Queria começar por fazer aqui alguns agradecimentos, não só pelo convite para me associar aqui ao lançamento da plataforma. Queria agradecer em primeiro lugar à EduLog, aqui representada pela professora Isabel Alçada, professora Isabel Leite, ambas com vários chapéus nestas iniciativas de promoção da leitura, e nelas ao Dr. Daniel Carvalho por este apoio que tem sido continuado a iniciativas da educação, a iniciativas do Plano Nacional de Leitura e a vários outros programas que têm ajudado o nosso sistema educativo a questionar-se, a desenvolver-se e a melhorar os seus resultados. Queria também agradecer a todos os investigadores envolvidos. Eu sinto-me assim um bocadinho em casa, junto de tantas caras com quem já tive a oportunidade de colaborar naquilo que eu chamo a minha vida real, que é aquela que eu sou, que é linguista e não neste estado transitório em que me encontro. Na poupança do tempo, na pessoa do professor José Moraes, cumprimentava-vos a todos, porque tanto quanto sei foi ele que coordenou a equipa, e dizer que é um gosto ver esta convergência de esforços de investigadores que às vezes até têm orientações diversas, esta conjugação de esforços na produção de um conjunto de textos e de materiais de apoio aos professores. Deixando para o fim a principal cúmplice desta iniciativa, a professora Teresa Calçada, nossa comissária do Plano Nacional de Leitura. Queria agradecer por este passo também, que é um passo de cumprimento de uma missão que está nesta nova fase do Plano Nacional de Leitura até 2027, que vai mais longe do que as iniciativas originais que se mantêm de fomentar gosto pela leitura, de promover a literacia em várias áreas da sociedade, mas também atacar, se me permitem a expressão, aqui duas dimensões fundamentais que se encontram nas pontas da vida do leitor. Por um lado, trabalhar com a população adulta, com o programa Ler Mais Qualifica, um programa que tenta chegar àqueles adultos que, escolarizados ou não, nunca se tornaram leitores, e a quem nós queremos passar a mensagem que nunca é tarde
para começar a ler, respeitando os seus ritmos, respeitando os seus gostos, mas levando-os cada vez mais longe, não só na sua literacia, mas também no seu amor pela leitura e pela literatura. E a outra ponta, que é aquela que nos junta aqui, que é a identificação e o apoio nas dificuldades de aprendizagem da leitura. Nós continuamos a ter muitos alunos que chegam ao final do segundo ano e ainda não estão a ler fluentemente, e isso é claramente um inibidor de todo o seu percurso, ou de grande parte do seu percurso daí para a frente. E por isso isto é revelador nos casos de dificuldades de aprendizagem, noutros casos de práticas que nos podem levar a questionar algumas metodologias, como eu por vezes digo, nestas coisas do ensino-aprendizagem, às vezes dificuldades de aprendizagem, outras vezes há dificuldades de ensinagem. E isto significa que temos de trabalhar em conjunto e temos de ter muitos recursos à nossa mão para ajudarmos e apoiarmos os professores, porque nenhum professor quer que os seus alunos não estejam a ler fluentemente. E estamos a falar dos primeiros anos, portanto, são aqueles anos em que nós não podemos fazer aquele eterno jogo do passa-culpas, que é os pais culpam os professores culpam os pais, os do secundário, os do superior culpam os do secundário, e andamos nisto. Aqui estamos a falar mesmo do início, portanto, é a nossa responsabilidade de todos, enquanto país, diria eu, não permitirmos ou acabarmos com este atraso na aprendizagem da leitura que tantas vezes é inibidor de progressão. Nós temos vindo, tanto com o Plano Nacional de Leitura, como em iniciativas na área do currículo, com a rede de bibliotecas escolares, com um grande trabalho do Programa Nacional para a Promoção do Sucesso Escolar, temos vindo a investir em iniciativas que se centram nestes anos iniciais, com um mote que tem sido o nosso, aqui da nossa equipa desde 2016, que é agir ao primeiro sinal de dificuldade, ou seja, não esperar que os alunos cheguem ao quarto ano e depois verificar que afinal não correu bem e chumbá-los. Esse é o caminho mais fácil, mas sim, quer com os instrumentos de fomento de avaliação formativa, quer também com as provas de aferição, que começaram a desagregar resultados e a dar indicadores qualitativos, permitindo fazer com os relatórios que são produzidos um trabalho nas escolas de identificação de áreas concretas de dificuldade, porque em algumas turmas o problema está ainda ao nível da decifração, noutras está ao nível da compreensão, noutras está ao nível da leitura de apenas algum tipo de textos, e às vezes já temos identificado, as escolas no trabalho que fazem de análise já têm identificados que há efeitos turma. A escola não tem grandes problemas com a aprendizagem da leitura, mas há uma turma onde alguma coisa está a acontecer, e isso permite um trabalho de proximidade também com o professor dessa turma para se tentar chegar à raiz dos problemas. Esta minha vinda a este vosso encontro é difícil, porque eu não consigo deixar de ser linguista e ter um olhar que é também o olhar de linguista sobre todo este trabalho, mas aquilo que me parece, portanto eu estou aqui a refriar-me para não passar para o modo linguista, mas aquilo que me parece fundamental é entendermos que esta melhoria nos resultados da aprendizagem da leitura precisa, como já foi dito tanto pela doutora Teresa como pela doutora Isabel, precisa de abordagens múltiplas. Não se faz com uma verdade que um é detentor ou com apenas uma aposta num dos caminhos. E isso foi até um pouco na transição das metas curriculares para as aprendizagens essenciais, foi isso que se quis privilegiar. Ou seja, por exemplo, neste recurso que hoje é apresentado, há uma primazia a um método específico de aprendizagem da leitura, o método fónico, mas sabemos que ele por si só não funciona ou não funciona para alguns alunos e que precisamos ter abordagens múltiplas. Agora vou mesmo dar um pezinho na linguística, sabendo nós que as crianças chegam à escola com consciência silábica, muito aptas para manipular sílabas, não podemos desprezar esse conhecimento
e fazer de conta que ele não existe. E por isso é que estas interações do som à sílaba, da sílaba à palavra, são sempre bastante interativas e podem permitir alguns saltos nesta aprendizagem. Mesma coisa com tudo aquilo que a Isabel referiu da dimensão motivacional. É muito importante, e sabemos dos indicadores de hábitos de leitura, é muito importante que as crianças cresçam rodeadas de livros, com adultos que falam de livros, que o ambiente que está criado aqui à sua volta seja um ambiente despertador da curiosidade para ler. E isso, sabemos que dois dos grandes preditores, ainda dos primeiros estudos do Plano Nacional de Leitura, logo em 2007, há um estudo que mostra que um dos grandes preditores é quantos livros os alunos têm em casa, o falar-se de livros à sua volta, mas também sabemos que nós queremos uma aprendizagem da leitura também, e se calhar até às vezes sobretudo para aqueles que não têm livros em casa, e que esse é o papel da escola, é fomentar este ambiente que muitas vezes, infelizmente, não existe nas famílias. Depois, muitas outras coisas que trabalham nos vossos textos, saber que às vezes eu chego há imensas pistas até morfológicas que me permitem antecipar significados nesta atividade global que é ler. Ler vai desde a decifração até à compreensão. Mas vai mais, eu agora vou dar um passo para além do que a professora Isabel Alçada deu, para além da compreensão. Nós pretendemos, na formação, na construção de leitores, como a Teresa dizia, são pessoas que gostam de ler, que se sentem impelidas para a leitura. Não vou chegar ao ponto de que muitos de nós estamos aqui de nos tornarmos viciados em leitura, mas um ato de leitura, de facto, desde a pequena habilidade da decifração até a uma compreensão que se transforma em relação, um ler para relacionar com outras leituras, para relacionar com aquilo com que interagimos, ler para pensar, para nos ajudar a estruturar pensamento, e um ler para agir, ou seja, é através da leitura que eu chego ao conhecimento que me permite tomar as minhas opções enquanto cidadão, enquanto adulto. E por isso é nesta dimensão que esta complementaridade existe. Eu vendo aqui a professora Fernanda Leopoldina Viana e a professora Yolanda Ribeiro, a relação entre este trabalho que aqui hoje é lançado, o trabalho da plataforma que tem vindo a criar e que tem sido muito acompanhada pelo Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, é total, porque sendo abordagens diferentes, são abordagens que se complementam e que todas juntas serão um excelente contributo para os professores. Para terminar, e terminando mais uma vez, agradecendo-vos também na senda do que a professora Isabel Alçada e a professora Teresa Calçada disseram, nós sabemos que a ciência é um trabalho inacabado, ou seja, nós estamos sempre, a melhor forma de não perder emprego é tornar-se cientista, porque há sempre trabalho por fazer e vão-nos sempre surgir novas questões. E nós que trabalhamos em investigação nestas áreas, sabemos que precisamos sempre do debate, precisamos sempre de não encarar a ciência como uma certeza, mas como este caminho que estamos a trilhar. Sabemos que as aplicações da investigação científica à área da educação têm de ser sempre multidisciplinares. Aqui temos uma equipa, basicamente, agora vou ser corporativista para além de linguista, basicamente formada por pessoas da área da psicologia, da psicolinguística, mas a boa utilização deste tipo de recursos requer a interação com linguistas, com professores, com especialistas em educação, com especialistas em leitura e gosto pela leitura. Portanto, este trabalho é para continuar, para termos muito debate a partir daqui, muitos novos recursos que tenho a certeza que vão querer gerar, mas esta certeza que está na base do trabalho, que é, eu não consigo ser professor se não construir a minha atividade em cima de conhecimento cientificamente sólido. E por isso, este é um recurso fantástico que vai permitir aos professores informarem-se antes da tomada de opção.
Isso é fundamental e, sobretudo, que os professores tenham ainda mais dúvidas para continuarem a estudar e continuarem a ser eles próprios agentes de ciência. Mesmo para terminar, só que nós nas últimas semanas temos andado aí na Berlinda, em particular eu, com as histórias de cidadania, mas literacia é cidadania, ou seja, eu não consigo ser cidadão se não tiver competência leitora, se não sou apenas de facto só um decifrador de conjuntos de letras que se agrupam em sons e não tiro dali nada que seja o principal mérito da leitura. Desejo-vos um excelente trabalho, eu vou ficar por aqui mais um bocadinho, mas depois vou ter que ir para outra, peço-vos desculpa quando virem o meu ecrã apagar-se, mas já tive a oportunidade de ver todos os recursos com uma curiosidade enorme e sobretudo com a cumplicidade de quem gosta muito que se leia e que todos aprendam a ler. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Eu passaria agora a palavra à professora Isabel Leite, da Universidade de Évora, que é consultora do projeto Ler e a quem o Plano Nacional de Leitura e a Fundação Belmiro de Azevedo querem agradecer, porque tem sido o motor desta máquina e que tem feito rodar toda esta plataforma. Muito obrigada, professora. Boa tarde. Boa tarde, Bárbara. Muito obrigada pelas simpáticas palavras. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação, o professor João Costa, agradecer-lhe muito a sua presença, para nós aqui muito importante. Cumprimento a doutora Teresa Calçada, comissária do Plano Nacional de Leitura, e a professora Isabela Alçada, aqui em representação do EduLog, think tank para a educação da Fundação Belmiro de Azevedo. E a ambas quero agradecer o repto que lançaram há 3 anos. Cientes ambas dos avanços nas ciências da leitura e da escrita e da importância de disseminação desse conhecimento para uma prática pedagógica mais eficaz, desafiaram-nos a pensarmos juntas numa forma de agregar, traduzir, disseminar esse conhecimento. Assim nasceu, com o apoio sempre do EduLog e do Plano Nacional de Leitura, e se desenvolveu sempre sob o olhar e leitura atentas, a plataforma Ler do PNL e do EduLog. Quero saudar o professor José Moraes, que infelizmente não pode estar aqui virtualmente presente, que uma vez mais regressou ao seu país para nos ajudar e assumiu esta complexa tarefa de coordenação científica deste projeto e dos membros da Comissão Científica. Quero também saudar os membros desta comissão, os meus colegas, que estiveram envolvidos na produção dos conteúdos da plataforma Ler e que estão todos aqui virtualmente presentes. A todos muito obrigada. As minhas saudações à equipa do Plano Nacional de Leitura, a todos os membros do Conselho Consultivo e um agradecimento particular pelas sugestões que nos foram dando, ao Dr. Daniel Carvalho, diretor executivo do EduLog, à Andréa Lobo, que foi responsável pela revisão e edição dos conteúdos da plataforma, e concluo com um especial agradecimento à Luísa Diniz, do Plano Nacional de Leitura, incansável executante e gestora do muito trabalho implicado na concepção, no desenvolvimento, na execução de tudo o que está associado a esta plataforma. Em nome de toda a Comissão Científica, um sincero obrigada, Luísa. E sem mais demoras, vou então passar para o que nos trouxe aqui hoje, a apresentação então da plataforma Ler. Bom, como sabemos, nas últimas décadas a leitura e a escrita foram objeto de estudo científico por especialistas de várias áreas, da educação à psicologia, passando pelas neurociências. Investigaram-se os processos envolvidos na leitura e na escrita, a forma como estes se desenvolvem, os métodos e práticas pedagógicos mais eficazes, os fatores que podem comprometer o sucesso na aprendizagem, os procedimentos de avaliação que permitem pôr em evidência a progressão do aluno e detectar dificuldades e as formas de intervenção mais eficazes para superar essas mesmas dificuldades. As evidências científicas que se têm acumulado são de extrema utilidade para a prática pedagógica e respondem inclusivamente a muitas das questões que se colocam no dia-a-dia de educadores e professores. E a Ler pretende precisamente aproximar a ciência à prática e por isso agrega, sistematiza, divulga informação útil para um ensino fundamentado e eficaz. Dirigindo-se aos docentes da educação pré-escolar e do primeiro ciclo, os conteúdos desta plataforma estão, como veem aqui no homepage, organizados por etapas que na realidade correspondem à esperada
e desejável evolução da aprendizagem da leitura e da escrita. Na primeira etapa, em preparar, aborda-se a preparação para a leitura e a escrita, que pode e deve, como aqui já foi referido e bem, fazer-se desde a mais tenra idade, estimulando o desenvolvimento linguístico, promovendo o contacto com os livros, ensinando o que é útil para a futura aprendizagem da leitura e da escrita. Em aprender, a segunda etapa, debruçamos sobre a fase inicial da aprendizagem. Precisamente porque a leitura e a escrita são os alicerces de todo o percurso escolar e do desenvolvimento pessoal e profissional, é crucial garantir o sucesso na aprendizagem da leitura e da escrita desde o início. E o conhecimento que dispomos hoje é muitíssimo útil para tornar logo o ensino mais eficaz nesta fase. Na etapa seguinte, em desenvolver, foca-se o desenvolvimento e a consolidação das habilidades de leitura e da escrita, que dependem essencialmente desta consolidação de mecanismos básicos, de torná-los fluentes e das competências linguísticas que a criança vai desenvolvendo. É importante estar atento à evolução, é importante ensinar estratégias e estimular a independência de cada criança. Em reforçar, detemos sobre aqueles para quem aprender a ler e escrever é particularmente difícil. Infelizmente, são ainda uma percentagem considerável de alunos e são muitos os fatores que conspiram para as dificuldades de aprendizagem. Aqui abordámos-los, mas a boa notícia é que quando detectadas cedo e eficazmente, muitas destas dificuldades podem eventualmente ser superadas. Os conteúdos da plataforma são de 3 tipos. Num conjunto de textos que designamos por A Ciência Mostra, reunimos e divulgamos informação científica. Escolhemos divulgar o que ao longo de vários anos, em alguns casos décadas, se têm revelado achados, descobertas sólidas, consistentes, resistentes à prova em contrário, e que por isso mesmo reúnem já um razoável consenso científico. Porque o conhecimento científico evolui, estes conteúdos serão regularmente analisados e obrigatoriamente revistos. Sempre que o que divulgamos agora for alterado por novas descobertas, terá, obviamente, que ser atualizado. Aos temas abordados, juntar-se-ão outros também relevantes, identificados por nós ou indicados por professores, educadores, formadores de professores. Do corpo de conhecimento apresentado na Ciência Mostra, é possível derivar um conjunto de recomendações que são úteis para a prática. São sugestões sobre como ensinar, avaliar, monitorizar o progresso do aluno, reunidas aqui em Recomenda-se, para que a relação entre o que a ciência nos mostra, a evidência científica e as recomendações que fazemos seja evidente e compreendida pelos usuários da plataforma, cada texto de Ciência Mostra é sempre associado à respectiva recomendação. Veremos um pouco mais à frente como. Estes 2 conjuntos de conteúdos, a Ciência Mostra e as recomendações, foram elaborados por um conjunto de académicos aqui presentes e investigadores portugueses de reconhecido mérito científico na investigação da leitura e da escrita de várias universidades do país. A ponte entre a ciência e a prática pedagógica faz, e bem como aqui já foi referido, através de atividades e materiais cuidadosamente pensados e elaborados pelos professores, que exemplificam e vão servir para exemplificar e concretizar essas mesmas recomendações. Em Para Usar, vamos então disponibilizar alguns exemplos de atividades e materiais de suporte à prática que os professores poderão utilizar ou tomar como exemplo para a seleção ou desenvolvimento dos seus próprios recursos. Nesta transposição do conhecimento para a prática, a experiência e o contributo dos professores e dos educadores foi e será sempre absolutamente indispensável. Na homepage e para a introdução dos restantes conteúdos, encontram 5 ideias-chave que educadores e professores devem ter em conta para um ensino fundamentado e eficaz. O que podemos aprender e melhorar com a evidência científica, a ideia de que o ensino, para ser eficaz, deve ser sistemático e a prática constante, os princípios fundamentais a qualquer ensino, planificar, avaliar, monitorizar a progressão do aluno, os fatores que podem condicionar o desenvolvimento da aprendizagem da leitura e os fatores que podem condicionar a compreensão na leitura e a comunicação pela escrita, como aqui também já referido e muito bem, objetivos últimos de ser capaz de ler e de escrever. A fechar a homepage, temos 15 questões prévias
que introduzem os conceitos e os conhecimentos fundamentais para se entender o que está implicado nesta nobre e difícil tarefa de ensinar a ler e escrever. Aqui o professor José Moraes fala-nos de linguagem e de literacia, de sistemas de escrita e escrita alfabética, do código ortográfico, de leitura e escrita hábeis, dos processos e conhecimentos que estão implicados nestas habilidades e aspectos a considerar no seu ensino e aprendizagem. Os diferentes conteúdos, os textos de divulgação científica da ciência mostra, as recomendações e os exemplos de propostas e atividades para usar estão distribuídos pelas diferentes etapas e cobrem um conjunto de tópicos que nos pareceram para já os mais relevantes para cada uma delas. Na etapa preparar, aborda-se o desenvolvimento linguístico, em particular o conhecimento lexical e o conhecimento morfossintático, e os conhecimentos e habilidades que preparam a criança para a aprendizagem da leitura e da escrita. A consciência fonológica, a relação entre oral e escrita e as primeiras noções que a criança adquire no contacto com a escrita. Na etapa aprender, focam-se tópicos como a apreensão do princípio alfabético e a aprendizagem do código ortográfico, a aprendizagem do mecanismo de decodificação na leitura e dos processos e conhecimentos básicos de escrita, como a escrita à mão e o domínio da ortografia. Aborda-se o que é fonte de dificuldade na aprendizagem, como, por exemplo, o desenvolvimento da consciência fonémica, as características fonológicas da própria língua, as irregularidades ou complexidades do código ortográfico. Debruçamos-nos sobre os métodos de ensino da leitura e da escrita e sobre a importância da fluência na leitura e da escrita para a compreensão do que se lê e para o desenvolvimento da capacidade de comunicação pela escrita. Etapa desenvolver, que apresentamos já de seguida. Desenvolver começa por explicar como se passa de uma leitura lenta, esforçada e laboriosa, aquela que é típica da fase inicial da aprendizagem, para uma leitura fluente e automática, que permite ao leitor ler para aprender e usufruir do prazer da leitura. Aborda-se a influência recíproca entre leitura e escrita, com uma conciliação dos dois tipos de atividades, reforça o desenvolvimento destas duas habilidades, e porque o objetivo do ensino deve ser levar a criança a desenvolver uma habilidade de leitura que lhe permita compreender o que lê, e uma habilidade de escrita que lhe permita expressar conhecimento, ideias, sentimentos, valores, interesses, focam-se então fatores que podem condicionar a compreensão na leitura, o desenvolvimento da habilidade de escrita e estratégias cujo ensino promove uma aprendizagem efetiva. Por fim, na última secção, em reforçar, abordam-se as dificuldades de aprendizagem, a sua incidência, possíveis causas, formas de as detectar e superar. Vejamos agora um exemplo concreto. Para facilitar esse exemplo mesmo, para facilitar a leitura do usuário da plataforma, todos os textos da ciência mostra, os de divulgação do conhecimento científico, têm a mesma estrutura. Começam por apresentar, por exemplo, uma determinada habilidade ou conhecimento a aprender, neste caso a consciência fonológica e a consciência fonémica. A seguir, explicam a relevância para a aprendizagem da leitura e da escrita. Apresentam a evidência científica mais relevante sobre o tópico. A seguir, um glossário para esclarecer os termos técnicos e a possibilidade a um documento PDF para impressão do texto. Cada texto sobre o que a ciência mostra tem associado o conjunto de recomendações que derivam desse conhecimento científico. Um conjunto de perguntas frequentes, dúvidas, questões que se colocam no dia-a-dia de quem ensina a ler e escrever. Muitas delas, a sua maioria, aliás, transmitidas pelos próprios professores que connosco colaboraram. E algumas leituras sugeridas para quem quer saber mais no final. Além da organização por etapas de aprendizagem, cada um destes temas, dos diferentes textos, tocam-se e relacionam-se sob diferentes perspectivas. Pelos componentes da leitura e da escrita que abordam, pelas relações de interdependência entre esses componentes ou pela progressão da própria aprendizagem. E para um conhecimento mais amplo, sugerimos percursos de leitura, indicando aqui nos textos relacionados os outros da plataforma que estão mais diretamente ligados a cada um deles. Vejamos agora as recomendações.
nas recomendações associadas a cada texto, todas têm a mesma estrutura. Propõe-se como promover, abordando metodologias de ensino e práticas pedagógicas fundamentadas e estruturadas. Sugerem-se procedimentos para monitorização da evolução da aprendizagem. Associadas às recomendações, encontramos recursos para usar, com atividades e materiais que vão permitir a sua concretização. Os recursos disponibilizados para usar serão sempre apresentados através de uma ficha técnica que descreve de forma sintética o objetivo e a atividade o objetivo e a própria atividade, o contexto mais adequado à sua aplicação, em casa ou em sala de aula, na turma, em pequeno grupo ou individualmente, o material necessário, a instrução a dar pelo professor ou educador, os aspectos do desempenho do aluno a que o docente deve estar particularmente atento e as diferenciações pedagógicas a introduzir quando as crianças manifestam dificuldade. São disponibilizados os materiais e, uma vez mais, é dada a indicação do texto, ciência-mostra e recomendações que enquadram a atividade proposta. O acesso aos diferentes conteúdos que estão nesta plataforma faz em função de cada etapa de aprendizagem. Como se vê, por defeito, começa-se pelo conhecimento que deve nortear e sustentar a prática, o que a ciência nos mostra. Mas pode aceder-se a outros conteúdos, a partir daqui, recomendações, recursos para usar, às restantes etapas. Para terminar esta apresentação da plataforma, e reforçando uma ideia já aqui salientada, gostaria de dizer que esta é uma plataforma que se quer em constante atualização e em permanente desenvolvimento. Estes são os primeiros passos de ler. Queremos que cresça e, sobretudo, que ela se torne uma ferramenta verdadeiramente útil para quem está no terreno a ensinar. Queremos que professores e educadores a procurem quando refletem sobre o que fazem, quando fazem opções, quando planeiam as suas aulas. Queremos que encontrem no ler as respostas às suas dúvidas. Acrescentaremos novos recursos em formatos diversos, mais exemplos de atividades e materiais, vídeos de demonstração e outros. Mais textos com temas que educadores e professores gostariam de ver abordados. Queremos que seja uma plataforma viva, verdadeiramente participada por todos aqueles que se interessam pela educação no geral e, em particular, pela leitura, pela escrita, pelo prazer de ler e de conhecer mais. Queremos que esta plataforma estimule efetivamente o diálogo e os aproxime, o diálogo efetivo entre cientistas, educadores, professores e que facilite a translação do conhecimento científico sobre a aprendizagem da leitura e da escrita. No futuro, desejaríamos alargar o nosso público, chegar aos pais, às famílias, com conteúdos que os informem e os ajudem a envolver-se naquilo que é a aprendizagem da leitura e da escrita dos seus filhos. E com estas nossas ambições, sonhos, desejos, termino, para não tomar mais tempo, e agradecendo a participação de todos. Obrigada. Muito obrigada, professora Isabel Leite. Conforme a professora dizia, o professor José Moraes, que é o coordenador científico deste projeto, não pôde estar presente, mas ele deixou um testemunho que eu vou passar a ler. Muito boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, os meus cumprimentos ao professor João Costa, secretário de Estado Adjunto e da Educação. Em nome da Comissão Científica, também os meus cumprimentos e, sobretudo, agradecimentos por todo o apoio que nos deram à doutora Isabel Alçada, à doutora Teresa Calçada, assim como à Luísa Diniz. E, claro, à professora Isabel Leite, que, embora oficialmente consultora, para nós também faz parte da Comissão Científica. Assim, incluindo Isabel Leite, a comissão é constituída por 9 professores de universidades portuguesas, do Minho e Trás-os-Montes até ao Algarve, passando por Lisboa e Évora. 7 mulheres e 2 homens, todos com publicações em revistas científicas internacionais sobre a linguagem e a literacia e, em particular, sobre a aprendizagem dos processos de leitura e de escrita. O membro restante da comissão sou eu, português estrangeirado, oficialmente. Não fui português durante 5 anos, porque as Nações Unidas me atribuíram o Estatuto de Refugiado Político em 1969, mas a seguir ao 25 de Abril recuperei a nacionalidade portuguesa, que ainda hoje é a minha única nacionalidade.
e como em 2000 a Universidade de Lisboa me atribuiu um título honorífico, posso dizer que na Comissão Científica somos todos membros da mesma família académica. Não sei se todos sabem que a ciência da leitura e da escrita é relativamente recente. Foi só a partir da década de 1970 que os processos mentais da leitura e da escrita e o seu ensino e a sua aquisição começaram a ser estudados por métodos essencialmente experimentais e de uma sofisticação crescente. E desde essa década os progressos foram enormes. O que procuramos introduzir na plataforma Ler é o que se sabe hoje. O que é a plataforma? Não é uma jangada de pedra, é antes uma espécie de placa giratória com muitas entradas e saídas, criada e alimentada por gestores e trabalhadores. Até aqui, os trabalhadores foram essencialmente os professores e investigadores, mas a partir de agora espera-se que passem a ser também, e em grande escala, os professores do ensino básico e, por que não, além desse nível de ensino. Na plataforma estão especificados os principais conceitos, como, por exemplo, os de linguagem e literacia, de escrita alfabética e código ortográfico, e de leitura e escrita hábeis, autónomas. Estão desenvolvidos, com muitos exemplos e referências, 4 temas: o desenvolvimento linguístico e a preparação para a leitura e a escrita, a aprendizagem inicial, a progressividade na aquisição das habilidades de leitura e escrita e, finalmente, as dificuldades de aprendizagem. Hoje a plataforma comunica o que sabemos, mas deverá ser revista regularmente. Para essas revisões contribuirão a experiência dos professores sobre a maneira de aplicar os conhecimentos que encontram na plataforma e os novos conhecimentos científicos que forem sendo introduzidos pela Comissão. Agora vou falar-vos de uma questão que me inquieta em particular. Atualmente, só cerca de metade dos adolescentes escolarizados nos países da OCDE e também em Portugal conseguem ler de maneira a compreender o sentido literal, este é o termo utilizado no relatório PISA, de um ou mais textos, o que o PISA chama o nível 3. Claro, nos países não desenvolvidos a situação é muito mais grave. Podemos compreender o que se passa no Brasil, onde a percentagem de adolescentes leitores literais, os que não vão além da compreensão superficial, não chega sequer a 30%. Ora, é indispensável que a grande maioria dos futuros adultos atinja uma literacia crítica, a que vai além da literacia literal, a que permite distinguir o verdadeiro do falso, sobretudo quando em muitos países a democracia política está de novo em risco de ser vencida pelo fascismo, que sabe utilizar a ignorância, a maldade e também a boa-fé das pessoas. Por isso, é urgente que o ensino da leitura e da escrita se faça desde os primeiros anos de escola, num contexto de exercício de pensamento livre, racional e crítico. Ler e escrever bem, realmente bem, só acontece quando se pensa bem. Para além da aquisição das habilidades, o ensino da literacia deve ter também a preocupação da verdade. Há uma pequena frase de Fernando Pessoa que é muito citada e se aplica a esta questão. Ler é sonhar pela mão de outrem. Uma frase que foi, aliás, escrita pela mão de Bernardo Soares. Mas é raro atender na frase seguinte. Ler, mal e por alto, é libertar-nos da mão que nos conduz. Ele tinha razão em se desassossegar. Ler só é criativo e inovador se procurarmos ir além do que está escrito, se recusarmos pensar segundo as linhas traçadas, se não aceitarmos que nos limitem a nossa própria visão. No mesmo sentido, Spinoza, discordando de Descartes, já tinha dito que compreender é aceitar e que só depois é que, às vezes, tomamos a liberdade de verificar, criticar e, eventualmente, rejeitar o que compreendemos. A compreensão é necessária, mas ela é só um primeiro passo. E nós devemos encorajar os nossos aprendizes de literacia a ir além da compreensão. E passaria agora aos nossos especialistas que estiveram a desenvolver esta plataforma e começaria pela professora Ana Paula Val, da Universidade de Trás-os-Montes. Boa tarde, professora. Eu espero que me estejam a ouvir, estão? Então, cumprimento todos e envio um abraço especial de parabéns
a toda a equipa deste projeto. Saber ler e escrever são habilidades que têm que ser aprendidas e têm que ser ensinadas. A investigação já mostrou claramente que a mera exposição das crianças à escrita não lhes permite inferir o funcionamento do sistema de escrita, tal como provam aqueles que foram alfabetizados apenas em idade adulta. E a investigação tem mostrado claramente e de uma forma muito, muito consistente que é muito importante ensinar explicitamente as habilidades fundacionais da leitura e da escrita. Estou a referir-me ao conhecimento de letras e à tomada de consciência dos fonemas, enquadrados nos métodos de ensino chamados fónicos sistemáticos. Como os sistemas alfabéticos representam, através das letras, a unidade mínima da fala, que são os fonemas, enquanto processo cognitivo, aprender a ler e escrever implica o tratamento das palavras atendendo aos seus constituintes fonémicos e não a sua memorização. Por isso, quando se aprende a ler num sistema alfabético, não é possível contornar, não é possível eludir a necessidade de aprender a regra de que cada grafema representa um fonema, o chamado princípio alfabético. Assim, se o objetivo da escola é capacitar a maioria das crianças para ler e escrever bem e evitar o insucesso na leitura e na escrita, de acordo com a investigação, é vantajoso que o ensino se faça através de métodos fónicos sistemáticos, acompanhados, esses métodos, do ensino da tomada de consciência dos fonemas, tendo como alvo crucial as correspondências entre grafemas e fonemas. Na plataforma, estes conteúdos são apresentados essencialmente nas componentes preparar e aprender, e que tratam estes ingredientes críticos do ensino, do início do ensino, da aprendizagem, da leitura e da escrita. Cada um dos tópicos, que são vários, é tratado a partir de uma síntese da investigação mais recente publicada sobre a matéria, que aparece sumariada por pontos junto dos textos. Além disso, para além de os conceitos serem definidos, explica-se o seu papel e a sua importância na aprendizagem e fazem-se recomendações explícitas com exemplos sobre a aplicação dos achados científicos ao ensino e à avaliação da aprendizagem. Também são recomendadas leituras para aprofundar os temas e são apresentados materiais para atividades. Espero que possam usufruir com sucesso destes instrumentos que ficam à vossa disposição. Obrigada pela atenção. Muito obrigada, professora. Passaria de imediato a palavra à professora São Luís Castro, da Universidade do Porto. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Eu gostaria, em primeiro lugar, e em benefício da brevidade, de cumprimentar todas as pessoas aqui presentes, os meus colegas e também quem nos está a ouvir, sem nomear cada um em particular, mas alguém vou ter de nomear em particular, e isso vai ser para agradecer o facto de me terem convidado para participar nesta iniciativa em geral e também para estar agora aqui presente. E, muito concretamente, gostaria, se me permitem, de nomear a professora Isabel Leite, porque ela ouvira falar há pouco e foi como voltasse atrás no tempo, quando recebi um telefonema dela sobre este projeto que ainda estava em embrião. E, na altura, fiquei entusiasmada, não sei se a Isabel se lembra, que isto é fantástico, é uma grande ideia, vamos lá fazer isto, porque todos nós, de uma maneira ou de outra, contactamos com colegas interessados, contactamos com pais, somos também, por vezes, pais preocupados, contactamos com professores e, por vezes, já tínhamos escrito textos. Mas uma coisa é escrever um texto e outra coisa é trabalhar na idade de hoje, e então ainda estávamos longe do Covid, mas agora ainda torna mais agudo o problema da comunicação através do meio que não seja só escrito e que não seja sempre à distância, que seja esta espécie de à distância presente, como estamos aqui agora. E, portanto,
Foi um grande prazer receber esse convite, senti muito entusiasmo e desde já, porque eu sei que o tempo é curto e tenho receio de me esquecer no fim, o que eu desejo, talvez, a minha ambição e o meu sonho, é que este entusiasmo que a Isabel nos comunicou, penso que a todos nós, seja também comunicado a quem vai usar a plataforma e que realmente consigamos não só dar vida durante algum tempo, mas mantê-la e torná-la melhor, mais complexa e ser, como dizia o professor José Moraes, uma placa giratória para avançarmos sempre mais. E o avançarmos sempre mais tem exatamente a ver com a leitura, são umas palavras breves. Já foi dito o principal sobre a plataforma, há algumas ideias importantes sobre o que é que a ciência nos mostra estão presentes nessa plataforma, de uma maneira que agora parece muito simples, muito, não podia ser de outra maneira, mas eu gostava também de dar aqui o testemunho do percurso que foi desde o entusiasmo inicial até agora, vermos a plataforma já com uma estrutura quase, enfim, completa, embora seja melhorável no futuro. E isso foi também uma aposta importante, que já foi aqui referida pelos anteriores intervenientes, que foi pôr a trabalhar muitas pessoas diferentes, embora todas sendo da mesma área em geral, mas com perspectivas e até interesses um pouco diferentes. Por exemplo, no meu caso, eu sou apaixonada da percepção da fala e foi através da percepção da fala que acabei por me interessar pela escrita, pela leitura e pelas fronteiras da escrita e da leitura e da linguagem, que são a prosódia. Daí que alguns dos exercícios que nós falamos e que propusemos têm a ver exatamente com esta introdução do aspecto expressivo na leitura e assim recuperar o que da leitura vem do que está para trás, que é a linguagem, e do que vai para a frente, que pode ser, por exemplo, a expressão artística. Mas dizia eu então que foi uma grande aposta, um desafio extraordinário pôr a trabalhar tantas pessoas com perspectivas um pouco diferentes, embora complementares, e sentarmos todos a uma mesa e conseguirmos levar a bom porto esta tarefa complicada. Para isso foi muito importante, claro, o contributo de todos e permitam-me também aqui nomear a persistência e a paciência da doutora Teresa Calçada, a disponibilidade da doutora Isabel Alçada e também a enorme disponibilidade da Luísa Diniz. Finalmente, o que eu gostaria de dizer era que a leitura, nós somos com certeza todos apologistas da leitura, e um aspecto importante da leitura que talvez através desta plataforma seja possível apreciar mais claramente é que a leitura tem essa particularidade que é não só leitura, é muito mais do que isso, é uma pequena competência, pequena entre aspas, é um utensílio para nós irmos para além do que está no texto e nesse sentido é também algo que nos permite experimentar aquilo que não podemos experimentar diretamente através da fruição artística. Nós não podemos dizer a alguém que apaixona pela leitura, tens de gostar de ler, mas conseguimos, através do que a ciência nos mostra, dar uma ferramenta, tornar um leitor incipiente num leitor expert. É muito importante essa diferença entre a fase inicial da leitura e a fase consolidada, e é importante também, então, enquanto intervenientes no processo, ajudar essa transição do inicial para o consolidado, de maneira que a pessoa tenha uma ferramenta que possa usufruir da leitura, tornar a leitura algo experiencial também, conhecer outras épocas, outras pessoas, outras maneiras de pensar, torná-la algo que nos permite o pensamento crítico, além do pensamento propriamente, como dizia o professor Moraes, da compreensão. Por isso a leitura é, como se diz em alemão, uma espécie de obra total. É obra total no sentido em que é uma ferramenta muito especial, muito específica, mas que nos abre o mundo para quer a expressão artística e a experienciação, quer também para o pensamento, para chegar a novas fronteiras. E eu espero que com esta plataforma nós consigamos fazer também essa transição da leitura como ferramenta muito específica que é preciso atender ao que a ciência nos diz, para nos tornarmos senhores dessa ferramenta e podermos descobrir novos mundos, para usar de novo uma metáfora que está muito presente na mitologia portuguesa.
E, portanto, resta mais uma vez agradecer terem-me convidado para este projeto, que isto é um projeto que nunca vai acabar, porque se mantivermos o interesse, se conseguirmos que as pessoas que usam a plataforma se entusiasmem como nós, ela vai continuar a ser alimentada e a existir no futuro. Obrigada. Muito obrigada, professor. E passaria agora a palavra ao professor Rui Alves, da Universidade do Porto. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Deixem-me começar por cumprimentar o Dr. João Costa, que infelizmente já não pode estar connosco, mas a presença dele confere obviamente um apoio institucional a esta iniciativa que é importante ressaltar. Cumprimento também a doutora Teresa Calçada e a doutora Isabela Alçada, que aqui representam obviamente respectivamente o PNL e a EduLog. E estas são de facto os verdadeiros pais desta plataforma Ler. Agradeço também muito particularmente à doutora Isabel Leite, a incansável coordenação no desenvolvimento da plataforma. Sabemos bem o esforço que isso significou. Agradeço também à doutora Luísa Diniz a enorme paciência e a amabilidade que sempre teve comigo, em particular também. Quero também, obviamente, dizer aos demais colegas, na pessoa do professor José Moraes, que foi um prazer trabalhar com todos vós nesta plataforma, que acredito será muito útil para professores e demais profissionais implicados na promoção da leitura e da escrita. Bem, nestes meus 3 minutos, e vou cumpri-los de facto, apenas tenho tempo para sublinhar 2 ideias. Primeiro, quero saudar a inclusão da escrita nesta plataforma, pois essa inclusão não era de todo evidente no momento em que a plataforma foi primeiramente imaginada, concebida. Desde há muitos anos que o foco das políticas de promoção da literacia tem sido colocado na leitura e na escrita, e a escrita é menos vezes referida, às vezes até um pouco esquecida, mas nunca foi esse o caso do PNL, pois sempre que tenho ouvido a doutora Teresa Calçada e várias intervenções ainda hoje também, noto que, em particular, a doutora Teresa Calçada tem muito presente a importância da escrita e sistematicamente assinala que estamos a falar e a promover de leitura e escrita. E é importante dar esta visibilidade à escrita e não por acaso, obviamente, o nome desta plataforma é Leitura e Escrita Recursos. Porquê é que é então importante incluir a escrita na promoção do desenvolvimento da literacia? Bem, a resposta a esta pergunta é a segunda ideia que eu quero sublinhar. A escrita é importante porque ela representa uma face produtiva, expressiva e reflexiva da linguagem. A face produtiva é tão mais importante quanto a nossa sociedade nos tende atualmente a colocar na posição de consumidores passivos. Nunca como hoje foi tão fácil ser-se distraído. Basta olhar a torrente de conteúdos que nos são oferecidos, mesmo às crianças, frequentemente também na forma de ecrãs, para notar realmente como é fácil ser distraído. E precisamos, como já hoje foi assinalado também, passar além da compreensão. E, portanto, isso implica que as nossas crianças possam, desde o início, assumir um papel de produtoras de conteúdos, e a escrita pode exercitar, de facto, essa vertente produtiva. A face expressiva da escrita é também muito evidente na forma como esta pode ser usada pelas crianças para estas descobrirem, inventarem a sua própria voz, encontrarem de facto a sua forma particular de ver e construir o mundo, aquilo que de facto chamamos a voz, que encontramos muitas vezes nos textos dos grandes escritores. Mas este caráter expressivo está em toda a escrita, desde nas suas componentes mais básicas. Pensemos desde logo na caligrafia, que frequentemente é assumida realmente como uma forma de expressão do indivíduo e uma afirmação da sua assinatura individual. E o terceiro aspecto que referi, a face reflexiva da escrita, é talvez aquela que eu considero mais definidora da escrita. Aliás, acostumo e encontro essa expressão na plataforma muitas vezes referida, que a escrita é uma atividade metalinguística, e isto quer dizer que a escrita nos permite refletir sobre a estrutura da linguagem. A escrita permite exteriorizar e estabilizar fora da mente humana objetos linguísticos que possibilitam assim que pensemos de outra forma, que pensemos melhor, e que ao termos no exterior o nosso pensamento, podemos manipulá-lo, alterá-lo e melhorá-lo. A escrita permite-nos a ponderação, o controlo e o assumir da direção do nosso pensamento.
Para concluir, quero novamente sublinhar o caráter produtivo, expressivo e reflexivo da escrita e que acredito realmente que a plataforma Ler dará estes contributos para que estas qualidades possam ser também desenvolvidas pelas crianças que estão a aprender a ler e a escrever. Estou convicto que a leitura e a escrita são ferramentas de liberdade e são cruciais para o exercício integral e pleno da cidadania. Muito obrigado a todos, tem sido um prazer colaborar no desenvolvimento da plataforma Ler e ela, como a doutora Isabel já nos disse, vai continuar e, portanto, há aqui um trabalho muito meritório realmente que o PNL e a EduLog iniciaram. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, professor, e agora viajamos até à Universidade do Minho para ouvir a professora Fernanda Viana, que esteve a trabalhar nesta plataforma em colaboração com a professora Yolanda Ribeiro. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos. Eu quero também dar os parabéns ao PNL, essencialmente, e ao EduLog pelo arrojo de avançar para uma plataforma deste tipo. Em meu nome e em nome da professora Yolanda, cabe-me desvendar algumas das pedras angulares que sustentaram a produção dos textos que foram disponibilizados relativamente à temática da compreensão da leitura e à sugestão. E eu vou fazê-lo, o Rui colocou duas ideias-chave, eu vou fazê-lo a partir de 3 perguntas. Como é que nós ensinamos os alunos a compreender? O que queremos que os alunos aprendam quando ensinamos compreensão da leitura? E, de certo modo, de que modo a plataforma Ler contribui para apoiar a resposta a estas questões. Como nós sabemos, a compreensão da leitura depende muito dos conhecimentos prévios do leitor e, neste caso, os nossos conhecimentos prévios vão ser constituídos precisamente pelo que nos mostra a investigação. E a investigação mostra-nos, em primeiro lugar, que é possível e que é necessário ensinar explicitamente a compreender. A ideia de que, uma vez adquirida a técnica da leitura, a compreensão ocorre naturalmente, não é de todo confirmada. Atualmente, são conhecidas e estão subejamente divulgadas as estratégias de ensino validadas para ensinar a compreender. Um outro aspecto-chave da investigação é que, na compreensão da leitura, importa distinguir vários níveis. Normalmente, quando falamos de compreensão da leitura, falamos de um modo bastante geral, esquecendo que há vários níveis de compreensão. Compreensão literal, compreensão inferencial, a capacidade de fazer juízos críticos, e cada um destes níveis de compreensão tem de ser explicitamente ensinado. Um outro aspecto que é revelado pela investigação é que o domínio da linguagem oral é decisivo para a leitura e, portanto, a promoção do desenvolvimento da linguagem nos seus vários domínios, lexical, fonológico, morfológico, sintático, pragmático, tem de ir de mãos dadas com o ensino da compreensão da leitura. Uma outra ideia, um outro dado da investigação é que o nível de integração e o nível de processamento da informação que é veiculada por um texto depende muito dos nossos conhecimentos prévios. Por sua vez, estes dependem das nossas experiências de leitura e das experiências de vida. E às vezes esquecemos-nos das segundas. O leitor que lê, o leitor que compreende, o leitor que é crítico, também se faz a ver televisão, a visitar museus e exposições, a assistir a espetáculos. Uma outra questão que foi colocada inicialmente é como ensinamos os alunos a compreender. E, normalmente, no primeiro ciclo, a resposta a esta pergunta é fazendo perguntas. Ora, há perguntas e perguntas, dependendo do tipo de texto, do nível de compreensão que queremos. Há tarefas mais orientadas para o produto e tarefas mais orientadas para o processo. E quando falamos em ensino explícito da compreensão da leitura, devemos realmente dar especial atenção às tarefas orientadas para o processo, ensinando o aluno a pensar. Hoje já falamos muito neste aspecto que ensinar a ler, ensinar a compreender é essencialmente uma ferramenta de pensamento.
Quando tentamos responder à pergunta o que queremos que os alunos aprendam, é uma pergunta que os professores fazem também com muita frequência, a resposta a esta pergunta normalmente inclui um conjunto muito alargado de competências. Queremos que eles aprendam a localizar informação, a extrair as ideias principais, a realizar inferências, a emitir juízos críticos sobre o que leem, a compreender figuras de estilo, portanto, um sem número de competências que são todas importantes e necessárias para compreender. As propostas que tentamos incluir nos textos que foram colocados nesta plataforma são um pouco mais ambiciosas. Nós também queremos que os alunos aprendam que compreender um texto exige a convocação de um conjunto de processos cognitivos e linguísticos, que depois associados aos nossos conhecimentos prévios nos permitem interagir com os textos e extrair e construir sentidos. Queremos também que aprendam que em função dos objetivos de leitura, das características do texto, do nível de compreensão em causa, os alunos convoquem as estratégias de leitura mais adequadas. Este é um ponto-chave extremamente importante. E também queremos que eles aprendam a monitorizar a compreensão. Um bom leitor não só compreende, como sabe que não compreende e terá de ser capaz de mobilizar as estratégias mais adequadas que lhe permitam lidar com as dificuldades com que for confrontado. A última questão é de que modo a plataforma Ler contribui realmente para responder às duas primeiras questões. O que esperamos é que nos textos sobre os diferentes temas, nos exemplos facultados, nos recursos que podem ser acedidos, quer através dos links disponibilizados na própria plataforma, quer em links exteriores à mesma, os leitores, essencialmente os professores, possam encontrar sínteses teóricas, sugestões e materiais que estamos em crer apoiarão o necessário ensino explícito da leitura e, num caso mais específico, o ensino explícito da compreensão da leitura, muito ancorado nos dados que a investigação nos tem facultado. Obrigada, professora. E, por fim, vamos ouvir a professora Alexandra Reis, da Universidade do Algarve, que trabalhou com o professor Luís Faísca, da mesma instituição, e também com a professora Tânia Fernandes, da Universidade de Lisboa. Boa tarde, professora. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos, em nome do meu colega Luís Faísca, que está aqui presente, escondido, e também em nome da professora Tânia Fernandes, que esta tarde não se pôde juntar a nós porque tinha aulas. Quero começar por um agradecimento muito especial às dinamizadoras deste projeto, que têm sido incansáveis, não é? E enfatizo o entusiasmo com que a Isabel estava hoje, como a professora São Luís disse, com o entusiasmo que estava também no primeiro dia que nos contactou. Portanto, um agradecimento especial pelo convite e pela dinamização e criação deste recurso que está, parece-me, um produto final excelente. Portanto, à Isabel Leite e à professora Luísa Diniz, e também um agradecimento à Teresa Calçada e à Isabel Alçada. Para mim foi um prazer trabalhar neste grupo de colegas, sobretudo com aqueles que, em particular, fizeram comigo a sessão das dificuldades de aprendizagem da leitura. Bom, o nosso primeiro desafio, e procuramos no nosso texto, foi tentar, e aqui já foi dito também pela Bárbara Wong no texto lido do professor José Moraes, tentar identificar qual era a percentagem de alunos ou de estudantes portugueses que tinham problemas de leitura. Apesar de não ter sido feito nenhum estudo específico, nenhum levantamento sobre este valor, chegamos à conclusão que 20% dos estudantes portugueses têm dificuldades no domínio da leitura. Como é que chegamos a estes valores? A partir dos resultados dos programas Pearl e PISA, que são dois programas europeus que avaliam competências associadas à compreensão da leitura em crianças do 4º ano de escolaridade e em jovens de 15 anos. Também nos baseamos no inquérito que foi feito a professores do 3º ano e do 6º ano,
onde era pedido para identificar a proporção de maus, de fracos leitores que eles tinham nas suas turmas. Os números apresentados por estes estudos foram todos convergentes numa percentagem de 20%, não é? Portanto, 20% das crianças portuguesas têm dificuldades nos processos de leitura, o que é preocupante e muito hoje já se falou sobre isso. E também podemos concluir que estas dificuldades de leitura vão além do ensino básico, prolongam-se. Também que é importante aqui referir que um estudo realizado pela colega Ana Paula Val permitiu estimar que 5,4% das crianças portuguesas poderiam ser consideradas disléxicas, um valor equivalente aos reportados em outros países. Portanto, o que é que temos aqui? Se 20% das crianças portuguesas têm problemas de leitura, 5% das quais devido a uma possível dislexia, então existem 15% de jovens portugueses com níveis de proficiência de leitura abaixo, e isto devido a outros fatores. Portanto, fizemos este levantamento e esta foi a nossa primeira mensagem que procuramos passar na plataforma, é que existe uma fração importante de crianças com dificuldades de aprendizagem da leitura que não resultam necessariamente de uma perturbação específica de desenvolvimento da leitura, ou seja, de dislexia. A segunda mensagem que nós quisemos passar diz respeito aos fatores que contribuem para o desenvolvimento das competências de leitura, que também já foi aqui muito falado noutras intervenções. Estes fatores são múltiplos, nós identificamos, são fatores que são tanto de ordem intrínseca, inerentes à criança, como, por exemplo, as capacidades solicitadas, cognitivas solicitadas pelo ato de ler e escrever, ou também outro fator intrínseco, a motivação da criança, como fatores extrínsecos, também que já foram falados, como a qualidade da instrução. Portanto, nós discutimos nesta secção o que é que pode falhar dentro destes fatores para dar origem a esta percentagem elevada substancial de estudantes com problemas de leitura. A nossa terceira mensagem incide sobre a importância do despiste precoce. Quanto mais precocemente identificarmos e intervencionarmos em crianças com potenciais dificuldades, e aqui nós estamos a falar mesmo antes do ensino formal da leitura, mais probabilidade nós temos de prevenir ou atenuar futuras dificuldades da leitura e da escrita. Assim, nós procuramos, na plataforma, dar exemplos de sinais de alerta de risco de desenvolvimento de dificuldades de leitura. Sinais de alerta tanto para o pré-escolar como sinais de alerta para a criança que já está em idade escolar. A nossa quarta e última mensagem, enquanto a terceira era identificar para prevenir um diagnóstico, uma identificação precoce, a última parte da nossa secção dedica-se à avaliação com o objetivo de diagnóstico. Aqui chamamos a atenção, quando se faz uma avaliação com o objetivo de diagnóstico, tem que ser muito mais abrangente, não se pode avaliar só a leitura e a escrita, mas também várias capacidades ou vários domínios cognitivos que estão associados à leitura e à escrita. Também chamamos a atenção que devem ser utilizados os instrumentos adequados. O que é que nós queremos dizer com instrumentos adequados? Instrumentos aferidos ou adaptados à população portuguesa e também, muito importante, nós chamamos a atenção que esses instrumentos, além de aferidos à população portuguesa e que sejam construídos, já que estamos a avaliar a linguagem, sejam construídos com as características da ortografia, que ponham, que chamem a atenção às características da ortografia portuguesa. Esses instrumentos também devem ter valores normativos para a faixa etária da criança que está a ser avaliada. Por último, chamamos a atenção que esta avaliação tem que ser feita por um profissional especializado na área
da avaliação neuropsicológica e cognitiva. Muito obrigada pela atenção. Estes foram os 4 pontos-chave da nossa secção e espero que os professores possam usufruir de todos os materiais e de todos os textos que foram muito bem organizados e que estão disponíveis na plataforma. Boa tarde e obrigada pela atenção. Obrigada, professora, e chegamos assim ao fim. Em nome do Plano Nacional de Leitura e da Fundação Belmiro de Azevedo EduLog, e agora o convite é para experimentar a plataforma, a leitura, escrita, recursos, plataforma Ler, que está disponível tanto na página de internet do Plano Nacional de Leitura como no EduLog. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos também. Obrigada mais uma vez. Deus. Boa tarde. Obrigada. E sucesso. Obrigada a todos. E vamos continuar a trabalhar. Sim. Do seu princípio. Muito obrigada a todos por chegarmos até aqui. E nós é que vos estamos reconhecidos e estamos certos que isto vai ser uma boa plataforma de discussão. Apesar do Sr. Secretário de Estado não estar aqui, nós agradecemos a presença e, como aqui foi dito, as ligações dele a esta área são seguramente também um contributo. Ele de vez em quando ficará em modo de não Secretário de Estado e há de colaborar connosco, mandando algumas considerações, algumas discordâncias e algumas concordâncias. Mas, sobremaneira, aos professores todos que lutamos por melhor capacitação leitora, damos o nosso melhor para que isso aconteça. Um abraço a todos. Isabel Leite, neste caso, bem-aja por estar aqui, ali, no Dubai ou em Portugal, por o que fez por esta plataforma. Obrigada eu, Teresa. Obrigada. Beijos.